Essa questão, ela vai falar de uma célula que foi colocada em uma solução. Então, a gente tem a nossa célula, foi colocada numa solução contendo duas moléculas, A e B. E aí a concentração de A e de B vai ser determinada através da razão concentração intracelular pela concentração extracelular. Com base nisso, a gente tem esse gráfico. A concentração, então, da molécula A e B, que é essa razão, ao longo do tempo. Para a molécula A, ao longo do tempo, a concentração intracelular está aumentando. Isso me fala a favor de transporte ativo, ou seja, contra um gradiente de concentração, aliás, e com gasto de energia da célula. Já a letra B, ao longo do tempo, a concentração de B vai aumentando, mas chega um determinado momento que a concentração iguala e aí ela para de aumentar, ela vai e equilibra. Aqui me fala a favor, então, de transporte passivo, sem gasto de energia. Com base nesses conhecimentos, a gente vai analisar as alternativas e afirmar qual que é a incorreta. Letra A. A célula ela absorve a molécula A por transporte ativo, gastando energia para a realização desse trabalho. Verdade. Porque aqui a concentração da molécula A está aumentando ao longo do tempo intracelular. Ou seja, tem um esforço da célula para manter esse gradiente de concentração mais intracelular do que extracelular da molécula A. Então, essa alternativa é verdadeira. Letra B. A célula realiza difusão facilitada, aumentando a concentração intracelular da molécula B no intervalo de 0 a 2 minutos. Verdade. De 0 até 2 minutos, que seria aqui, a concentração de B vai aumentar. Mas quando existe o equilíbrio do meio intracelular com o meio extracelular, essa célula ela para de absorver em maior quantidade a molécula B. O que acontece é que o tanto que entra de B é o tanto que sai, é a mesma velocidade. Então, isso se equilibra e o meio fica isotônico. Então, a célula realiza difusão facilitada, aumentando a concentração intracelular da molécula B no intervalo de 0 a 2 minutos. Verdade. Alternativa C. Após 3 minutos no meio, tanto excreta como absorve a molécula B, mas continua absorvendo a molécula A. Essa alternativa, ela também é verdade. O que acontece? Ele está falando que após 3 minutos, que seria aqui, a célula, ela tanto excreta como absorve a molécula B. Foi o que eu falei aqui. Isso se dá na mesma velocidade. E aí, o meio se mantém isotônico, meio intra e meio extracelular. E, ao mesmo tempo, ela continua absorvendo a molécula A em maior quantidade. Por isso que aqui é crescente. Essa alternativa também é correta. Por último, a alternativa D. A célula transporta a molécula B por difusão simples, tornando a célula hipotônica em relação ao meio. Não, a nossa célula ela fica isotônica em relação ao meio, tanto que aqui depois existe um platô, existe um equilíbrio. Então, essa alternativa seria a resposta correta. O gabarito da questão, então, letra D.